A diferença de antissépticos para antimicrobianos é que os antissépticos orais são agentes químicos utilizados para o controle de infecções na prática odontológica. Atuam reduzindo a colonização de micro-organismos patogênicos nas superfícies dentais e também em mucosas. São usados antes dos procedimentos odontológicos, visando diminuir a carga microbiana da cavidade oral, indicados no controle da gengivite e da flora bucal no período pós-cirúrgico. Combatem o mau odor proveniente de halitose. Boa tarde, eu vou falar um pouquinho sobre os principais tipos de antissépticos odontológicos. Aqui temos a clorexidina. A clorexidina ela possui uma ação bactericida, ela também é comercializada em soluções alcoólicas, contendo concentrações de 0,12 a 0,2% de clorexidina e também reduzem significativamente a placa e gengivite. É um agente afetivo, antiplaca e antigengivite no mercado. Também é considerado segura e pouco tóxica aos tecidos. Indicada também para o uso temporário. Temos aqui também o cloreto de cetilpiridínio. Ele é derivado nas amônias quaternárias e são usados em concentrações de 0,045 a 0,1%. Eles atuam também em espécies de bactérias gram-positivas e negativas. O uso prolongado pode causar manchas dentais semelhantes às causas pela utilização da clorexidina. Outro principal tipo de antisséptico é o iodopovidona. O iodopovidona é obtido a partir da reação química entre a polivinil e pirrolidona com iodo. Ele também é composto mais eficiente na redução da carga viral do Covid-19. O PVPI a 10% é empregado como degermante. É importante saber também que na aplicação odontológica em tratamento de doenças periodontais, a solução deve estar a 10% para possibilitar a irrigação subgengival. Como desvantagem, temos o manchamento da superfície e seu uso excessivo pode levar a alteração na função da tireoide e ele também pode causar alergia. Deve-se atentar que o uso de antissépticos intraorais não substitui a escovação mecânica, sendo considerado coadjuvante na higiene bucal. Antissépticos são utilizados para inibir o crescimento de micro-organismos em tecidos vivos, pele e mucosa, enquanto desinfetantes são aplicados em objetos e superfícies. Os enxaguantes sem álcool são mais indicados, geram menor aderência e queimor na boca. Antissépticos orais são com a função terapêutica devem ser sempre indicados por um cirurgião dentista. Uso dos antibióticos. Específica. Quando o micro-organismo é conhecido e sua sensibilidade já foi identificada. Empírica. Quando se sabe o provável micro-organismo causador da patologia, tomando por base prevalência em causar infecção em determinado local. Ação biológica. Bactericidas. Exemplos disso são penicilinas, cefalosporinas e gentamicina. Bacteriostáticos. Exemplos disso são cloranfenicol e eritromicina. Aspecto de ação. Pequeno aspecto, gram-positivos. Exemplos disso são penicilinas naturais, biosintéticas e semissintéticas. Amplo aspecto, cefalosporinas, cloranfenicol e tetraciclina 2. Mecanismos de ação. Antibióticos que atuam na síntese da parede celular são efeito bactericida, exemplo disso é a penicilina e o cefalosporina. Antibióticos que atuam impedindo a permeabilidade da membrana citoplasmática, têm um efeito bactericida e não são de uso da odontologia. Antibióticos que atuam impedindo a elaboração e síntese de proteínas são efeitos bacteriostáticos. Mecanismo de ação. Antibióticos que atuam na síntese de ácido nucleico. Eles podem atuar na síntese do DNA, efeito bactericida, na síntese de RNA, efeito bactericida, exemplo disso é a mitomicina. E há 3 indicações principais em odontologia para o uso dos antibióticos.
tratamento das infecções dentais agudas ou crônicas, profilática em pacientes de risco para desenvolvimento de endocardite bacteriana, profilática para pacientes com algum grau de comprometimento do sistema imunitário e de defesa. Agora vamos falar um pouquinho sobre as formas farmacêuticas. As formas farmacêuticas existem a forma sólida, que abrange a forma de dragas. Essa forma draga seria o quê? Seriam comprimidos que consistem em ter um revestimento. Tem um ou mais revestimento externo com polimento, que ele vai evitar, tem a função de evitar ação ulcerativa sobre a mucosa gástrica, de princípios ativos, e também eles eliminam o sabor e o odor possivelmente desagradáveis dessas substâncias. Temos também na forma de cápsula. Na forma de cápsulas, elas vão se apresentar como substâncias sólidas, líquidas ou pastosas. E aí, ela também vai ter esse revestimento, mas de natureza gelatinosa. Nós podemos citar também outra forma, que seria a líquida, e é muito importante lembrar da escala decrescente de biodisponibilidade. Ou seja, essa forma crescente de biodisponibilidade seria a ação dessa forma farmacêutica no nosso corpo, de forma mais rápida para a mais devagar. A líquida tem um efeito mais rápido, segue na função de cápsula, de comprimido e a draga. Quando se trata de antibiótico, nós podemos citar a prevenção de infecção pós-cirúrgica. Ela pode ser administrada, se houver a necessidade, utilizando preventivamente infecções pós-cirúrgicas, ou seja, o antibiótico ele pode ser utilizado durante a fase intraoperatória, ou seja, durante a fase em que o paciente é recebido na sala cirúrgica até ser admitido para a sala de recuperação pós-anestésica, ou seja, nesse meio termo ele pode utilizar sim do antibiótico. Esse procedimento ele é muito utilizado e principalmente nos pacientes com desordens sistêmicas. E aí acontece que, de acordo com os princípios mais modernos de profilaxia, a primeira dose, explicando para vocês, a primeira dose do antibiótico ela deve ser utilizada antes do início da cirurgia. E toda aquela questão intraoperatória seria isso, ou seja, deveria ser administrada antes do início da cirurgia e em uma dose maior, que é a dose terapêutica padrão, para que esteja no sangue e tecidos no momento da contaminação. Também existem indicações para o uso de antibióticos, que seria a indicação de antibióticos nas infecções periodontais. Estes seriam antibióticos como penicilinas, tetraciclinas, eritromicinas, espiramicinas e nitroimidazóis. Eles seriam administrados via sistêmica, ou seja, seriam disponibilizados na sua forma ativa no fluido gengival e no fluxo salivar, possibilitando o quê? Que essas drogas no suco gengival exerçam efeito bactericida. Bactericida seria a morte dessas bactérias ou bacteriostático, que seria a inibição de evolução destas sobre os micro-organismos da placa subgengival. Temos também tetraciclina e metronidazol. Eles parecem ser as drogas mais efetivas no controle da placa subgengival, ou seja, seriam os mais utilizados, mais efetivos durante essa questão periodontal. Farmacocinética dos contraceptivos orais e interação destes com antibióticos. Os contraceptivos orais ingeridos são absorvidos no trato gastrointestinal e ganham corrente sanguínea. Em seguida, eles são encaminhados ao fígado. 42 a 58% do estrógeno são convertidos em conjugados inativos. Esses conjugados são carregados pela bile de volta ao intestino, tornando-os ativos. Ganham a circulação sanguínea, tendo agora seu efeito contraceptivo. Recirculação plasmática do estrógeno. Um antibiótico age promovendo o aumento da formação dos conjugados inativos e inibindo a hidrólise desses conjugados pelas bactérias da flora intestinal. Caso seja necessário o uso da terapia combinada, recomenda-se o uso de contraceptivos com conteúdo de estrógeno mais alto e o uso de outros métodos contraceptivos. Efeitos colaterais. Penicilinas possuem pequena toxicidade.
As tetraciclinas apresentam o inconveniente de inibir a deposição de substâncias metabólicas responsáveis pelo crescimento dos dentes e dos ossos. Em nível dentário, promove discromia. As eritromicinas em grandes doses é capaz de provocar irritação gástrica, náusea, vômito e colestase hepática. A clindamicina pode provocar distúrbio hepático, intolerância gástrica, diarreia e sabor metálico na boca. Considerações finais. O cirurgião dentista tem disponível infinidade de formulações medicamentosas. Entretanto, a farmacologia é uma área muito pouco explorada pelos profissionais de odontologia. Tal fato requer uma maior disseminação desse conhecimento para o estabelecimento de uma correta prática diária quanto à administração de antimicrobianos.